E assim, a multidão é uma espécie de asilo e narcótico para o Flaner. Não é isso? É um abandonado na multidão que, de certa maneira, acompanha a situação da mercadoria, rodeada e levada pela torrente dos fregueses, né? E aí Benjamin vai trabalhar a ideia do fetiche, não é isso? É um estado, entre aspas, de religiosa embriaguez nas grandes metrópoles, né? Baudelaire e drogas não é uma junção pouco conhecida, e aí você tem na ideia do Flaner uma certa massificação dos sentidos, não é isso? Então, para outros, e ele vai citar o texto de Angel sobre Londres, Shelley, que vai dizer que o inferno é uma cidade bem parecida com Londres, tem visões muito negativas sobre o mundo urbano, mas para Baudelaire, o espetáculo da multidão, da cidade, da metrópole, é de embriaguez, tá? Entre aspas, o prazer de se encontrar numa multidão é uma expressão misteriosa da multiplicação do número, ok? Comparando em oposição com a afirmação de que a cidade grande leva um insensível isolamento de cada indivíduo e seus interesses privados, que está no texto de Engels. Então, assim, a gente vê claramente aí como você tem uma relação com o Flaner de entorpecimento mesmo, né? De você se abandonar na multidão, tá? E essa visão negativa da cidade, segundo Walter Benjamin, entre essa visão negativa, por exemplo, a visão do inferno que o Shelley apresenta, e o Flaner, há um véu, diz Walter Benjamin, a massa é esse véu. Né? Essa multidão, essa massa faz com que o Flaner veja o horrível como um encanto, entre aspas, de Baudelaire, cidade fervilhante, cidade repleta de sonhos, tá? E, nesse sentido, a gente pode entender a figura ambígua do Flaner como uma mediação entre várias coisas. É isso que o Walter Benjamin vai colocando aos poucos, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Ele está em lugares mediadores, em lugares instáveis, em lugares ambíguos. Aqui, ó, o bolinho. Tiririm. Walter Benjamin vai dizer que a literatura de Baudelaire é uma literatura de heroísmo, mas um herói da modernidade. Esse herói da modernidade é o que está na multidão, é o que está na massa da grande cidade. Não é isso? Então, Flaner é um refúgio que faz da necessidade de andar por uma grande cidade uma virtude. E na concepção de Baudelaire, o herói é o verdadeiro sujeito da modernidade, que para viver a modernidade, que para ele é repleta de choques, de conflitos, como já citei aqui, é preciso uma postura heróica. Walter Benjamin vai falar como a modernidade está sob o signo do suicídio. Né? Isso é muito hiperestímulo, como eu falei na semana passada falando do Simmel, né? E aí o Baudelaire vai dizer que temas da vida privada, ou seja, essas pequenas resistências, a forma de você viver e configurar a grande cidade, é um heroísmo peculiar da vida moderna, tá certo? Inclusive a figura do marginal, tá? O poeta trapeiro é o herói da modernidade. É isso que Baudelaire está dizendo. Porque ele tem um trabalho de Hércules, de configurar a modernidade, de mapear essa cidade nova com essas redes, com essas lógicas, né? Essa cidade em constante movimento, em transitoriedade, que vai fazer dela um clássico. Baudelaire tem essa pretensão, diz Benjamin, essa obsessão em se tornar famoso, em ser conhecido como um autor renomado, não é isso? E aí, para isso, ele entende que ele tem que recolher os trapos, as palavras, os tipos, configurar essa cidade de choque, essa cidade estimulada, estimulante, muito fluida. Então é um trabalho, né? É isso. E para ele, são vários os tipos que vão ser os heróis da modernidade. Esses tipos comuns, as lésbicas, o dandy, o conspirador, o Flaner, o apache, o trapeiro. São papéis que o herói moderno representa. Ele vai falar sobre um eu insaciável do não-eu. Não é isso? E é interessante porque a ideia é que a modernidade heróica mostra ser uma tragédia em que o papel do herói está vago. E, na verdade, o que você tem é a representação do herói nesses diversos tipos. Né? Pode-se compará-lo a um espelho tão imenso quanto esta multidão. A um caleidoscópio dotado de consciência. O Benjamin vai citar isso várias vezes, né? Essa expressão de Baudelaire, um caleidoscópio dotado de consciência, que a cada um de seus movimentos representa a vida múltipla e o encanto cambiante de todos os elementos da vida. Não é isso? E aí o tempo da modernidade, na concepção de Baudelaire, é um tempo não causal, é um tempo desintegrado,
E aí o Benjamin vai falar da análise de Proust sobre Baudelaire em relação a essas temporalidades, tá? Ele, Baudelaire, é o poeta herói dessa modernidade, o poeta trapeiro, né? Constrói os versos como se planeja a cidade. Emprega, segundo o Benjamin, pela primeira vez, vocábulos, um vocabulário, palavras de procedência urbana, né? A gíria, a fala do homem comum. Então, é um colocar em cena e dar protagonismo a esse homem comum, da multidão como herói, né? E ele vai dizer que o ato de escrever é uma esgrima, é uma luta, requer trabalho, não é isso? Poucos homens são dotados da faculdade de ver, professor Flaner. Ainda menos homens que possuem a capacidade de exprimir. Quer dizer, não basta você ver, você tem que ter esse dom, mas além do mais você tem que ser capaz num trabalho de esgrima, de expressar aquilo que você está vendo.